Quero, desde já, agradecer sua disponibilidade, né? A gente trocou de horário, trocou de dia, e você, vamos, bora, a gente faz, né? Então, muito obrigada por sua disponibilidade, por compartilhar, né, o seu saber aí, a sua experiência conosco, nesse 16º Intercult, que é a nosso circuito de eventos, né, anual dos cursos. Agradeço a presença de todos desde já, né, e hoje o professor Lucas vai falar aí do processo criativo do projeto da Estação da Ciência, o Museu de Tecnologia do SESI Itapajipe, e a palavra é com você, Lucas. Não vou me atrever a falar o seu currículo, deixo a seu critério, para também não errar ou esquecer de alguma coisa, tá? Fica a seu critério a maneira como você quer se apresentar. Desde já, obrigada. Pronto, na verdade, eu que agradeço, Mabel, pelo convite, né, você, né, minha companheira de projetos de museus, então a gente tem assim, guarda uma relação com esse tema muito forte, e é um tipo de projeto como é que eu posso dizer, que exige muito do arquiteto, um conhecimento técnico, mas também um conhecimento de projeto de arquitetura e um conhecimento de outras disciplinas, que um projeto de museu você não faz sozinho. E, e é isso que eu, né, quero demonstrar aqui com essa conversa com vocês. Para me apresentar, eu sou arquiteto, urbanista, eu me formei na Federal de Santa Maria em 2010, meu mestrado foi em patrimônio cultural, né, eu sou fotógrafo também, com a documentação de fotografias do patrimônio arquitetônico na internet, também na Federal de Santa Maria, depois 2012, eu defendi 2012, em 2012 mesmo eu fui para Salvador, fiquei um tempo aí na Unijorge, né, fiz eu acho que foi 1 ou 2 intercults que eu fiz, então que é bacana, eu acho legal essa ideia, né, de você colocar todo mundo para discutir, todo mundo ver o trabalho do outro, isso é muito bacana e enriquecedor. E depois, né, dando aula em outras universidades em Salvador, agora eu estou em Campinas, estou fazendo meu doutorado na Unicamp, e assim, esse projeto do museu, né, não é museu, é a Estação Ciência, né, uma mostra apenas, foi assim, um dos despertares assim, para porque eu vou fazer, que eu vou desenvolver na tese aqui na Unicamp. Né, essa relação entre a edificação e o corpo humano, entre a edificação e o ser humano, o quanto que uma pode interferir na outra. Né? Essa é a minha pesquisa, assim, falando em linhas gerais, mas esse tópico já está presente nesse museu, que o projeto é de 2018, e existe uma relação muito direta e assim a, a pesquisa que a gente fez para chegar até o museu foi muito também o que eu trabalhei para fazer para, né, o meu projeto de tese. Eu preparei uma apresentação aqui, deixa eu ver, acho que já está tudo engatilhado aqui. É mais para auxiliar e para, né, para a gente ter algum material de suporte, digamos assim. Não sei se vocês já estão vendo, não sei se está vendo aí, Mabel. Já aparece, sim. Ah, pronto. Perfeito. Pronto. Bom, eu também estou fazendo parte da rede das Mind, que é uma rede de pesquisa que trabalha com projeto, arte, né, espaço, né, design de produto e essas relações com o corpo humano, né? Então, as minhas pesquisas se envolvem isso e também faço parte de um grupo que chama Tudo sobre a IoT, que é de internet das coisas, que também dialoga um pouco com o museu e também com o meu trabalho.
Bom, que nem eu comentei antes, né, não se faz um projeto de museu sozinho, né, era uma equipe bastante diversificada, né, eu que tirei essa foto, né, então o resto da equipe tá aqui, a curadoria da professora Heloísa Helena, deixa eu colocar aqui o laser, a professora Heloísa Helena, ela foi minha professora no mestrado lá no Federal de Santa Maria, e quando eu fui, né, ela é museóloga, né, foi professora da UFBA, já é aposentada, e ela me convidou, quando eu cheguei em Salvador, ela me convidou para fazer parte dos grupos de pesquisa dela, e a partir disso a gente, né, começou a ter uma relação ainda mais próxima, até chegar, né, no museu. Mas a gente desenvolveu várias pesquisas juntos, e partes dessas pesquisas que a gente trabalhou junto, e partes das pesquisas que eu desenvolvi junto com alunos de graduação, estão nesse museu, né? Então, o museu, enquanto processo de projeto, também ele vem junto com um bocado de pesquisa que eu e outros professores a gente estava desenvolvendo, e a gente conseguiu aplicar nesse museu. A gente tem a Etienne e a Irene, né, que são museólogas. Né, assim, eu acho que todo mundo da equipe teve um papel importante. Acho que todo mundo se enxerga muito no museu, né? Todo mundo tem uma parte desse projeto. Né, os arquitetos, a gente só elucidou, ajudou a entender o que todas essas pessoas estavam querendo também trabalhar, e a gente transformou isso em espaço, mas foi uma equipe muito que trabalhou, a gente tinha encontros semanais, acho que foram 6 meses, a professora acho que entrou em contato comigo em abril, e a gente entregou o projeto lá em dezembro, e a gente trabalhou, né, semanalmente em cima do trabalho, trocando muita experiência, e foi muito bacana, né, ter sido parte dessa equipe. Os arquitetos, né, a gente tem aqui o Chico Passos, eu e o Luiz Gustavo. Na física, o Thiago Paes, né, que teve um papel fundamental para a gente entender. Depois, mostrando o projeto, vocês vão entender, né, a quantidade de equipamento que a gente tem, e era necessário ele. O Bruno não tá, infelizmente não estava nesse dia, mas ele foi responsável pelo, né, tem uma quantidade bastante grande de filmes explicativos e, né, que contam alguma história, então ele desenvolveu tudo isso. O Marcos o Marcos aqui, o Bernardo na parte administrativa, a Maísa também um papel muito grande de orçamento e fornecedores, que a gente, né, entregou o projeto completo com os orçamentos, então de conhecer as pessoas em Salvador e no Brasil. A gente orçou tudo, né, a equipe de arquitetos, a gente fez o orçamento junto com a Maísa, e entregou tudo isso para o SESI. E os estagiários também, a Juliana e o Nonato, né, eram meus alunos, e eu chamei, né, para trabalhar junto com a gente nessa equipe, mais por final, quando já estava no anteprojeto, mais na parte de, não tanto na concepção, mas na parte do anteprojeto. Bom, eu vou me deter bastante nesses tópicos, né, aqui dos conceitos que a gente chegou. Isso foi muito discutido, muito trabalhado dentro da equipe, até chegar na proposta. Né, a gente, como professor de projeto, a gente sempre fala isso, né, de que tem que maturar o projeto, tem que entender o projeto, saber os conceitos ou os conceitos com os quais a gente vai trabalhar para o projeto acontecer, né? Quando a gente vai para o projeto propriamente dito, quando a gente senta para projetar, desenhar, sai com muito mais tranquilidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Né? Então, esses conceitos foram de diferentes partes da equipe, e a gente foi colocando isso no projeto, que eu vou mostrar depois para vocês. Né? Primeiro, o papel do museu na contemporaneidade, né? Isso a professora Heloísa, a Etienne, trabalharam muito com a gente, que é entender o que é esse espaço, né? Qual que é o papel desse espaço, e eu também, né, junto com a Bel, nas disciplinas de arquitetura de museu, discutíamos isso em paralelo,
que, no fim, assim, a ideia que se tem de museu é que justamente você tem um espaço em que você vai colocar um monte de coisa lá e você vai ver uma vez na vida e não vai voltar mais, ou eventualmente você vai voltar. A ideia de um museu contemporâneo é justamente o contrário disso, né? De você ter uma formação de público e uma formação do público, ou seja, você ter com você as pessoas, né, que você quer atingir o seu público-alvo, que eles estejam permanentemente com você no museu, né? Que exista uma visita inicial, mas que eles voltem sempre para o museu com a periodicidade que eles determinarem, mas que eles se sintam convidados, né, de você ter elementos no próprio museu ou elementos digitais, que nem a gente trabalhou, para que a pessoa se sinta parte do museu, que ela se sinta convidada a visitar o museu novamente, né? Ou que essa primeira visita faça com que ele convide outras pessoas a irem para esse museu. Então, o nosso público-alvo é o público dos estudantes, é o principal público, né? Então, são crianças, adolescentes da escola, não só do SESI, mas das escolas em geral da cidade de Salvador. É um museu para a cidade de Salvador, né? Ele fica na Península de Itapajipe, então é um novo eixo que se abre para equipamentos culturais, né? Se discute muito isso, né, de você tirar um pouco o foco do Pelourinho e do comércio, que já tem um bocado de obra, e existem muitas obras que estão sendo executadas nesse momento lá, e criar um novo eixo né, na Península de Itapajipe. Então, esse museu também tem esse papel, né, de você criar um vetor diferente, mas principalmente para o morador da cidade e que, por consequência, né, o turista vai se identificar, vai aprender sobre a cidade de Salvador e também, né, vai voltar a visitar ou vai levar outras pessoas, né? Então, esse que é a maneira que a gente entendeu o museu na contemporaneidade, que fosse eminentemente um espaço que a pessoa revisitasse sempre. E também, né, levasse outras pessoas consigo. Outro conceito que a gente utilizou, e que isso fica bem evidente no projeto, é contar a história da cidade de Salvador, né, de uma maneira lúdica, né, os próprios experimentos, ou a própria museologia, a maneira que a gente entrega a informação para o visitante contando a história de Salvador, né? Então, ele sai, além de ter uma ideia sobre, né, a indústria, sobre tecnologia, isso é aplicado na história da cidade. Também um pouco da história da edificação, né? A gente fez, na verdade, a gente não interferiu na edificação, né, a gente ficou só com uma edificação de 2 pavimentos, né, a mostra, né, é só na Estação Ciência, só no térreo, né, né, quando chamaram a gente, isso já estava definida a área exata que a gente ia trabalhar, e a partir disso que começaram os trabalhos, né. Outro conceito, a própria história da ciência, isso por si só já é um mundo, né? A gente teve uma dificuldade que, na verdade, toda mostra, todo projeto museográfico e de museu, você tem que fazer um recorte, né? Você tem que ter um viés, tem que ter um direcionamento, e sobre o histórico da ciência é muito difícil, porque é riquíssima, acompanha a humanidade desde dos seus primórdios, e a gente teve que contar essa história, né, fazendo muitos cortes, e foi durante as nossas reuniões, né, foi um tema de debate muito grande, né, o que cortar, como cortar desse histórico. Entrando um pouco mais no projeto, né, de você ter uma arquitetura também contemporânea, mas que respeitasse a edificação,
o que a gente chamou de arquitetura líquida, ou seja, você ter uma união entre piso, parede e teto, né, de você ter um espaço cenográfico e salas em que você tem uma união de elementos, né, de você não conseguir identificar se é uma parede, se é um piso, na verdade é um elemento comum em que você torna esse elemento como se fosse líquido. E também através de, não só da arquitetura física, mas da arquitetura digital, com o uso de aparelhos como realidade virtual ou salas de imersões, a gente amplia esse conceito. Uma arquitetura versátil também, né, a gente já comentava isso desde o início, que o projeto que a gente entregasse já ia ser datado, porque a gente está usando tecnologia, grande parte, né, a gente tem um acervo muito grande, que são de peças físicas, que precisam de manutenção regular, mas parte do acervo também ele é digital. E isso por si só já é datado, né? Ou seja, a gente consegue, a partir só desse projeto, entender como que funcionava as tecnologias nesse período específico de tempo. Se a gente fosse refazer, ou fosse fazer esse projeto, atualizar ele hoje, em 2021, 3 anos antes, muito provavelmente a gente faria um projeto um pouco diferente, porque muitas coisas já evoluíram, né? Seja na equipe de arquitetos, seja na equipe de museólogos, não quer dizer que ficou datado de uma maneira ruim, muito antes pelo contrário, justamente, né, quando a gente fez o projeto, a gente já sabia disso, que ali já estaria sendo contada a própria história da tecnologia. Também a relação do corpo com o ambiente, ou seja, de você no final da exposição, a pessoa saber como que o corpo dela reagiu a esse ambiente, como que reagiu à interação né, dessas pessoas com o, os equipamentos e com o próprio ambiente, né? Depois vai ficar mais claro quando eu mostrar o projeto, né? Que nem eu falei antes, essa foi o protótipo, digamos assim, foi o início de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, né, com muito mais robustez e muito mais técnica, né, mesmo porque isso é para o público geral, e né, você tem questões orçamentárias, mas essa relação do corpo com o ambiente é um campo vastíssimo e que dá né, uma pesquisa muito grande. E, para finalizar, né, a indústria, o que se chamou, né, o que se chama de indústria 4.0, ou seja, quando você tem uma automação muito grande, e a ideia era, né, o SESI, né, o que foi solicitado para a gente era justamente contar a história da indústria, contar a história da indústria em Salvador, na Bahia, em Salvador, até chegar na indústria 4.0, né, que é essa revolução de automação e de internet, onde entra a internet das coisas, também, onde as coisas começam a conversar entre si. Bom, o projeto, né, fica nesse casarão, o que chamam, né, de Casa Branca, mas fica na Ribeira, e pertence ao SESI, né, fica do lado da escola do SESI. Ele já foi parte, né, já teve muitos usos, né, por muito tempo, até eu acho que no século XX pertenceu à família Machado, né, que teve nos seus primórdios, né, teve uma ligação com a família Catarino, então foi feito inicialmente como residência, né, como um solar, o Solar Machado, e por muito tempo foi residência dessa família, no século XX, depois, né, com a derrocada da industrialização em Salvador, né, já teve vários usos até o SESI adquirir nos anos 90 do século XX, e também já teve vários usos até que estava numa situação um pouco, estava bastante degradado, principalmente o piso aqui entre os dois pavimentos, e já se tinha a ideia de fazer esse museu.
nessa essa amostra, e aí já teve a restauro, né? A nossa equipe não fez parte do restauro, né? Parte do SESI que lidou com isso. Isso é uma foto atual, peguei um print do Street View, né? A gente consegue ver, né? A gente trabalhou com a parte de baixo só, mas a parte de cima já está sendo restaurada. Tem umas imagens dessa semana também que me enviaram, que mostra justamente isso, né? Então, vão recuperar o telhado aqui em cima e algumas esquadrias. O projeto em si, né? Aqui é como estava antes, né? O cadastro que a gente teve acesso, né? Aqui, logo aqui está o Largo do Papagaio, né? Aqui, deixa eu ampliar aqui que fica mais fácil da gente ver. Aqui já é a escola do SESI, do lado, né? A gente tem essa divisão do terreno, a gente tem um acesso entre os dois, acho que só aqui pelo fundo, né? E aqui pela frente tem um muro grande aqui e você tem já um projeto de um teatro aqui, né? Um pequeno auditório. Aqui você tem outra parte, acho que é de assistência do próprio SESI, você tem esse pátio do lado de fora. E aqui a parte do térreo, né? Então a gente ficou justamente com essa parte aqui, né? A gente não entrou na parte da escada, né? Você tem o acesso do pavimento superior pela escada e o acesso, né, à amostra aqui pelo fundo, junto com a nova varanda do SESI. E todo esse projeto, né? Toda essa parte aqui ficou para a gente, para a amostra. Aqui um cadastro, né, propriamente dito, no projeto que eles tinham antes, né, do que eles queriam fazer, mas é bacana a gente ver como que estava a situação anterior, né, essas paredes aqui, como estava antes, né, com sanitários e tal, e a gente trabalhou dessa maneira, né, que é a planta layout do projeto como um todo. Vou passar rapidamente, depois com os 3D, eu acho que fica mais fácil da gente entender um pouco mais o projeto e todos esses conceitos anteriores que eu falei, né, eu vou demonstrando e mostrando para vocês. É uma planta bastante completa, mas eu peço, né, eu peço que vocês acompanhem pelo mouse, que fica mais fácil, né? Tem um acesso por aqui, aí o espaço 1, 2, a gente fez como se fosse, né, serpenteando aqui, até sair pelo lado de lá, e aqui tem a varanda, né? O acesso aqui e a saída aqui, né? Você não consegue entrar por aqui, nem sair por aqui, né? Daí você tem um roteiro único, digamos assim, né? Bom, a gente tem, se vocês observarem aqui, eu tenho vários postos de check-in, que a gente chamou, né? Check-in, aqui, aqui, o que que é isso? É o que entra com a relação aqui e aqui o último. Essa relação do corpo com o ambiente, com o espaço, né? Então, qual que é a ideia? Assim que você chega aqui, né? A gente pensou também em excursões que junto com esse auditório de auxílio, então, como o espaço, os ambientes internos, eles são muito pequenos, então tem um limite máximo, junto com a museologia, né, foi decidido isso, para você, né, não ter uma grande quantidade de pessoas, né, a ideia, né, que seja através de agendamento, enfim, questões mais práticas, assim, mas que acabam interferindo no projeto. Então, se você tem uma excursão de 40 pessoas, entram 20 e mais 20 ficam no auditório. Então, à medida que você entra no projeto, né, você é informado que você recebe uma pulseirinha e você é informado que você, né, vai fazer um cadastro e seus dados de pressão vão ser aferidos, né? Se você estando de acordo com isso, começa esse monitoramento. E a pessoa, à medida que vai passando por esses check-ins, ela vai aproximando o pulso desse check-in para justamente a gente ver né, o quanto que a amostra, o ambiente, o espaço está influenciando no organismo da pessoa, né? Enquanto deixa mais, como é que eu posso dizer, mais calma ou mais agitada, a partir da leitura
do pulso, né, do batimento cardíaco através do pulso. E isso, no final, vai ter um destaque muito importante no último espaço aqui da casa, que é justamente o abraço, que é o que fecha, digamos assim, todo o conceito do projeto, né? Então, tem o espaço 1, que é dos conceitos, né, de uma maneira geral, falando sobre a ciência, né, sobre tópicos da ciência, né, com telas, isso aqui são tudo telas touchscreen, que ajuda a fazer a divisão desse espaço. Antes era um salão único, a gente dividiu esse espaço, né, a gente dá para ver aqui, era um corredor, né, não falei muito da edificação original, mas é um casarão solar, é uma tipologia bastante, né, conhecida, mas tem uma circulação central com acesso na frente e também do lado, e você tem esses ambientes no entorno dessa circulação, né? E esses grandes salões do lado. Aí a gente fechou essa circulação e para fazer mais um espaço expositivo. Bom, depois a gente vem aqui para o espaço 2, que é uma escultura, na verdade. Aqui o espaço 3, que é a maquete mapeada, que, né, a gente vai ter projeção mapeada numa maquete física de Salvador, com alguns elementos, né, de realidade virtual. Aqui os espaços das grandes invenções, ou seja, tudo que as inovações tecnológicas produziram em questão de transporte, de comunicação. Aqui um espaço imersivo sobre o meio ambiente baiano, né? É uma instituição que trata da indústria, né, que tem a própria Estação Ciência e Exposição tem um viés da indústria, e, né, muita gente pergunta, mas o que tem a ver o meio ambiente, né, que é justamente de como que a indústria pode afetar o meio ambiente, mas de que maneira ela mesma também pode contribuir para a preservação desse meio ambiente. Aqui um pequeno memorial da casa, né? Tem um piso muito bonito, né? Que fica nesse acesso. A gente colocou em nível, né? A gente tem essa escada aqui em diferença de nível. A gente colocou tudo em nível por questão de acessibilidade e fez um pequeno memorial. E aqui um espaço de interação lúdico, né, para o público-alvo, com uma série de elementos onde, né, o público vai interagir e vai aprender com esses elementos, né, de energia, de matemática, música, artes, medicina, passando, né, por outra visão que a gente tem do passado, né? A gente fez um piso de vidro aqui, que a gente consegue ver as fundações embaixo, e a gente chamou de passado e futuro porque a gente tem aqui uma tela de projeção com um vídeo pensando, né, Salvador no futuro. Mas é um vídeo artístico, digamos assim, né? Não é um vídeo científico, não é que não é uma previsão, digamos assim, mas é um vídeo artístico da visão do artista de como é que ele vê os prédios, como que ele vê determinadas edificações e a própria cidade no futuro. E para finalizar, nessa parte de dentro, tem mais um espaço externo, que é a parte do abraço, né? Isso a gente finaliza com o abraço, que à medida que a gente vai lendo, vai tendo essa leitura de todos o pulso de todos os visitantes na mostra. Aqui no final, nesse último check-in, a gente, nas pesquisas, a gente descobriu que duas pessoas, quando se abraçam por um determinado tempo, né, no mínimo aí 20 segundos, os batimentos cardíacos, né, o corpo, com esse abraço, ele libera uma substância que é a ocitocina, e os batimentos cardíacos tendem a se equilibrar. Né? Então, se uma pessoa está muito agitada, por exemplo, vai um moleque lá que, né, 15 anos e que utiliza, né, vai interagir com todos esses equipamentos aqui, e a mãe, né, o pai ou uma pessoa que não vai interagir tanto. A gente quer comprovar dessa teoria justamente com esse espaço do abraço, né? Então, o sistema vai reconhecer essas pessoas que estão aqui, que deram o check-in, esse último check-in aqui, e esses dois projetores vão
cada um deles vai mostrar o batimento cardíaco em tempo real das duas pessoas. Então, elas vão ser, como é que eu posso dizer? Elas, né, vão ser convidadas a se abraçar. Pode ser pessoas que se conheçam ou não. Isso vai fazer parte da dinâmica do dia a dia do museu, para a gente comprovar justamente isso, que essa teoria realmente funciona. Aí sai aqui, tem a sede da exposição e tem outra parte grande aqui do pátio externo, né, com outro bocado de equipamentos também interativos, né? A gente tem essas palmeiras reais e palmeiras que funcionam através de luz solar, e tem aqui também uma geodésica, que aí é um espaço multifuncional do próprio, né, que pode servir, enfim, para coisa até extra, né, funções extra o museu, já que tem acesso, aqui fica mais fácil de ver, ó, você tem um acesso direto, essa geodésica fica mais ou menos aqui, então mesmo se o museu está fechado, ela pode funcionar. Bom, aqui já vai ajudar a gente a entender um pouco mais da ambiência, né, de tudo isso que a gente pensou, do projeto. Tem o acesso principal, né? Uma ideia era criar conexões, né, tanto no meio físico quanto no digital. Então, a gente pensou de espaços que a pessoa pudesse tirar foto, né, publicar nas redes sociais, de ter uma lembrança logo no início, né, enquanto ela não tivesse passado pela exposição, mas logo no início você ter essa evolução do Darwin, né, e uma proposta do que a gente chamou do Homo Data, né, ou seja, esse homem da revolução, da quarta revolução industrial, da indústria 4.0. Então, a gente tem aqui de aço cortem, aqui de aço inox. Aqui, a recepção, com as formas aqui, né, aqui que entra um pouco da arquitetura líquida, né, de você ter esse espaço com diferentes formas, né, é o teto que vira a bancada, tudo no mesmo elemento, né, com as questões de acessibilidade. No próximo espaço, né, você tem esse grande telão aqui, na verdade é uma sequência de várias telas, né, onde você tem vários conceitos de tecnologia e de ciência propriamente dita, à medida que a pessoa vai clicando nesses círculos, vai, né, aumentando, vão surgindo novos conceitos, né? A gente tem as maiores aqui, né? Ciência, diversidade, cultura, tecnologia, revolução industrial, tecnologia disruptiva e prêmio Nobel, né? Todos os prêmios Nobel que a gente teve. Depois o Insight, né, é um espaço pequeno, mas é um espaço de transição, digamos assim, porque a gente tem aqui um espaço ainda com bastante luz, e depois é um espaço todo, né, mais escuro. Então, a gente tem um espaço de transição, né, só com essa frase do Einstein, né, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Acho que diz muito do museu, assim, de projetos de museu, do museu na contemporaneidade, e do que a gente tentou mostrar, né, nesse projeto, nessa amostra, né, ou seja, de fazer com que a pessoa saísse um pouco, né, desse plano, digamos assim, e levasse ela para, de uma maneira lúdica, conhecer bastante do que a gente queria contar. Aqui da maquete, né, uma maquete grande da cidade de Salvador, ela está alinhada com os pontos cardeais, então é o norte, aqui realmente é o norte, e a gente conseguiu colocar isso, né, teve que cortar uma parte da cidade, mas a gente conseguiu colocar, e é toda com projeção mapeada. Aí é uma das partes que entra a versatilidade e tratar o projeto como um grande laboratório, na verdade, assim, né? De que outros pesquisadores, outros cientistas, outras pessoas consigam também inserir conteúdo. A gente tem um trabalho, né, uma proposta inicial de arquitetura, do traçado viário e da industrialização na cidade de Salvador. Então, você tem esse totem aqui, a pessoa escolhe o que ela quer ver, e a projeção mapeada
na maquete vai contando, né, vai delineando esses elementos, né, seja o viés que for. Então, eu quero saber mais sobre o patrimônio da cidade de Salvador, né? Então, você tem alguns elementos tridimensionais aqui e com a projeção mapeada você vai dando luz, né, vai colocando luz sobre esses elementos e você tem esse telão grande aqui que você vai saber efetivamente, né, você vai ter as informações do que você quer trabalhar, né? Um fundo infinito, né, também nessa ideia de arquitetura líquida. A gente tem do lado aqui sobre as revoluções industriais na cidade de Salvador. Então, a ideia é a gente ter uma modelagem de diferentes fábricas da cidade de Salvador e pela própria característica da tecnologia de realidade virtual, colocar o espectador dentro desse espaço, dentro desse ambiente, né, de outras épocas, né, de contar a história das revoluções industriais na cidade de Salvador. Aqui é aquele corredor, né, então é uma parte mais expositiva mesmo, mas também com interação. Então, a gente tem da parte das invenções que marcaram a época da comunicação e do transporte, né? Então, tem um monte de, né, vários elementos, alguns são interativos, então tem o rádio ou tem o telefone, a pessoa tira o telefone do gancho, né, recebe uma mensagem. Você tem, né, o 14 bis lá, que pode ficar indo para um lado e para o outro. Né, isso daqui, gente, foi uma parte assim incansável das museólogas, né? Dentro de um documento que a gente entrega, a gente tem justamente todos esses tópicos presentes. Depois, indo para a sala de imersão, né, o meio ambiente baiano, a gente tem aqui esses diferentes tópicos, né, Baía de Todos os Santos, as praias, a poluição ambiental e tecnológica, e as praias, né, do Recôncavo, ampliando mais para a Bahia. E aqui no ambiente de imersão, a gente tem esses, né, esses biomas aqui que fazem parte do estado da Bahia. Então, eles vão alternando e você tem, através, né, de diferentes sensores, né, a gente consegue aumentar a temperatura, baixar a temperatura, né, você tem esguicho d'água, né, quando for né, aqui na Baía de Todos os Santos, contar um pouco do que a gente vê na Baía de Todos os Santos. Você tem um esguicho d'água, né, a gente pode ter diferentes odores também, então um espaço preparado, né, que a pessoa realmente saia, né, se veja dentro de outro ambiente. Aqui, o espaço do Memorial da Casa, na verdade, vai contar com um totem sobre todo o histórico da casa. E aqui tem esse ladrilho, né, que a gente quis preservar, que é logo no acesso, né, quando a gente entra no nível da calçada, antes de subir as escadas, a gente tem esse ladrilho. Na verdade, a gente só colocou, né, em cima desse ladrilho uma estrutura, aqui para mostrar, né, como estou falando para arquitetos, engenheiros, o grau de detalhamento que a gente chegou e o quanto isso é importante e né, nos deixou a equipe muito tranquila depois para a execução, porque a gente entregou, né, foram 78 pranchas A1 que a gente desenvolveu, com absolutamente tudo detalhado, literalmente até os parafusos a gente detalhou. E é com um vidro aqui em cima que é justamente para a pessoa conseguir, né, visualizar e luzes aqui embaixo, na fita de LED, para as pessoas visualizarem esse ladrilho, que é né, muito característico, né, do período que a casa foi construída e da própria casa também, né? Aqui a gente já vem para esse espaço, esse grande vão, em que a gente, né, tem todos esses equipamentos, né, são muitos e não vou conseguir detalhar todos, né, trouxe alguns exemplos só, né? Aqui a gente tem uma impressora 3D, né, a ideia é que a pessoa escolha algum elemento ou que ela envie algum elemento
a ser impresso, né, justamente nessa ideia da pessoa voltar ao projeto, voltar ao espaço, né, então ela retira numa nova ida ao museu algum elemento que ela quis imprimir, e ela consegue ver, né, também na ideia de manufatura ativa da quarta revolução industrial, a gente tem essa, né, como é que eu posso dizer, numa popularização da tecnologia, a gente consegue que o espectador veja isso acontecendo, né? Quem não tem acesso, quem não conhece a tecnologia, passa a conhecer. Aqui, né, o Farol da Barra, Farol de Itapuã, uma competição, digamos assim, para ver quem produz mais energia. Então, você tem uma sequência de LED aqui na própria bicicleta e aqui esses pontinhos até chegar lá, e quem conseguir ligar o farol primeiro, digamos assim, vence a disputa. A gente tem aqui na parte de música e de matemática, né, diferentes experimentos, né, então Pitágoras, entender através desses elementos, né, o teorema de Pitágoras com uma TV de apoio. Tem aqueles espelhos, né, côncavo e convexo, que a pessoa, né, fica muito magro, fica né, muito gorda, e você consegue entender também como que a ótica influencia em tudo isso. Tem o álbum musical, né, que a pessoa, né, como você tem alguns softwares que a pessoa mesmo monta a sua música, então tem alguns padrões pré-estabelecidos de diferentes elementos, né, equipamentos musicais, e a pessoa vai lá e monta, dá o play, e através dessa concha aqui, ela consegue escutar a música que ela mesmo fez, ela mesmo realizou, né? Também com partes explicativas, mostrando, né, toda a parte de cada um dos instrumentos. Aqui indo para a parte já mais do final, né, na parte de medicina, né, de ter um olhar para o corpo humano, para o cérebro, para o quanto que a tecnologia, toda a parte de imagem e como que a gente pode acompanhar o corpo humano através da tecnologia, e o quanto isso evoluiu. A gente tem o que a gente chamou de espelho imitador, que é com realidade aumentada, né? É uma grande tela em que a pessoa escolhe qual sistema do corpo humano ela quer visualizar, e o próprio sistema ele reconhece, né, o tamanho da pessoa, e à medida que ela vai se mexendo, balançando os braços, o corpo propriamente dito, da maneira que ela quiser, ela se vê, né, a tela repete esse movimento, né, então como se a pessoa estivesse se vendo, mas na verdade, né, ela está vendo os sistemas dela, está vendo o próprio corpo dela por dentro. Aqui o passado e o futuro, nesse piso que a gente consegue enxergar as fundações, né, como uma analogia, né, justamente da edificação, né, e da sociedade, ou seja, você tem os pilares, o passado, né, a fundação da edificação e da própria sociedade, e a edificação, o futuro. Então você tem essa provocação, esse vídeo, né, como será a cidade, como será Salvador no futuro, também para abrir debate em relação a isso, né? Um tema que não cessa nunca. A gente quer saber como que vai ser. A gente entendeu que a gente chegou num momento que as cidades chegaram no seu limite, e também é bacana de ver quais possibilidades tecnológicas a gente pode trabalhar para que isso favoreça a própria sociedade. Vem muito de acordo com o que o Ricardo apresentou hoje de manhã também no Intercult. Infelizmente, Ricardo não pude ficar até o final. Queria ter ficado para conversar um pouco mais, mas tem muito a ver justamente com a ideia de cidade, discutir a cidade dentro desse projeto. E, por fim, né, do abraço, a gente tem um monitoramento aqui né, das duas pessoas, e o monitoramento, como se fosse o monitoramento do abraço, digamos assim, em que a gente consegue ver essas duas taxas se aproximando. A ideia é que todo esse monitoramento, né, no final a pessoa entrega a pulseira higienizada, e né, independente de questões de pandemia, e a pessoa recebe
esses dados no seu e-mail, né? Ela cadastra, claro, a pessoa tem que querer, ela tem que aceitar, digamos assim, logo no início, todo esse monitoramento, ela vai receber por e-mail esses dados, e depois eles vão ser né, deletados. Né, existem questões né, de lei de proteção de dados, tudo isso está tudo de acordo. Então, ela consegue também, em diferentes visitas ao museu, né, a mostra, a Estação Ciência, ela consegue ver como que ela reagiu em diferentes check-ins nos espaços, né, ão vai ter isso monitorado no seu e-mail. A varanda do SESI, né, a gente tem o berimbau, eu não sei se todo mundo conhece, é um equipamento automatizado, né, que toca o berimbau, né, berimbau é berimbau robô, do professor Ivan Monção, né, da Politécnica da UFBA. A gente teve contato com ele, foi até o laboratório dele lá na Politécnica e viu, né, ele demonstrou, contou toda a história, né, vocês têm acesso, tem muita informação, tem o TEDx Pelourinho, acho que de 2011, em que ele apresenta esse berimbau, né, ele é muito conhecido, e a ideia era justamente que ele fizesse parte da mostra, e a ideia é que fique na varanda do SESI, com a programação que a varanda do SESI do Rio Vermelho tem, agora a gente vai ter também na Península de Itapajipe, na Ribeira. E aqui, para finalizar, a parte externa, né? Então a gente tem um conjunto também de elementos que, através de uma maneira lúdica, pode ter contato com experimentações, né, físicas, né? Tem aquelas conchas, você fala de um lado e a pessoa ouve do outro lado, né, através né, do afunilamento do som, né, ou gangorras, aprender questões da física que trabalham com isso, né, de uma maneira muito simples, mas que a pessoa sai aprendendo. Aqui a geodésica, né, um exemplo de imobiliário que pode ter aqui dentro, né, justamente para a gente ter um espaço multiuso aqui dentro. E era basicamente isso, né, a mensagem final que eu queria, uma apresentação do projeto propriamente dito, né, na verdade é a primeira vez que a gente está apresentando esse projeto para o público, digamos assim, né, ele está em construção já. A ideia é que a parte do museu propriamente dita seja agora em novembro, final do ano, dezembro, comece as obras e que no segundo semestre do ano que vem ele seja concluído. Mas a ideia é justamente que eu queria passar como projeto propriamente dito desse ambiente. Primeiro, que não existe um projeto de uma amostra como essa que não seja interdisciplinar, né? Escutem seus professores de projeto em relação a isso. Não se faz arquitetura sozinho. Você tem que ter um diálogo muito, assim, muito franco, né? Em muitos momentos foram os arquitetos que tomaram a decisão, né, em questões de acessibilidade, né, antropometria mesmo, né, do quanto que a nossa visão dos três arquitetos era imperativa, digamos assim, e por muitas vezes era justamente o contrário. A gente acatou com muita tranquilidade muito o que a equipe colocou para a gente, né? A gente foi o mediador, digamos assim, entre o projeto e tudo que a equipe tudo que a equipe desejava, né? Tudo que a gente desejava falar enquanto equipe. Aqui algumas fotos. Ah, não. Pronto, era isso. Tem algumas fotos, mas é um pouco mais antiga da execução da obra, né? Tá, como vocês viram ali no início, né? Tá começando a execução e eu espero assim que logo todo mundo, né? Todos nós possamos visitar a Estação Ciência e convido vocês realmente a visitar, porque não só como projetista, né, não só como entusiasta, projetista do próprio projeto, mas de museus, né, de mostras e principalmente nessa parte da cidade, né, a gente consegue criar um vetor justamente para essa parte da cidade que é tão carente de equipamentos culturais e a gente espera que realmente com o nosso próprio trabalho a gente consiga auxiliar a população da Ribeira.
Era isso, Mabel. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e passo a palavra para você novamente. Menina, eu tô apaixonada por esse projeto. Eu sabia Caramba, que projetão. que Eu você só fico, eu passo imaginar o tempo todo lembrando os nossos debates de aula, o quanto né? foi gostoso fazer esse Você projeto. conseguiu aplicar muita coisa do que a gente conversou esses anos todos, né? Estou empolgada, quero ver esse museu funcionando, porque a gente acaba vendo, né, muita proposta de espaço de cultura, se dizendo interativo, e quando a gente chega no lugar, é só uma tela que você fica assistindo as coisas, né? Tive essa experiência recente, até conversei com você, né, que fiquei decepcionada, mas assim, não tinha um chocalho para se sacudir Uhum. de interação passiva, né? Aquela que você fica e as coisas são jogadas para você. Então, isso é bastante empolgante na hora que a gente vê um projeto numa outra direção, né? Num outro sentido. Muito obrigada por compartilhar conosco, né? É um privilégio ser o primeiro, né? Sermos os primeiros a tomar conhecimento desse projeto. Mas eu quero saber se alguém tem perguntas a fazer, se alguém quer aparecer, perguntar coisas a Lucas. Estou com a impressão que travou as coisas aqui, travaram as coisas aqui. Será que Lucas caiu de novo? Aqui ainda, você está ouvindo? Ah, agora sim. Tava travada tá travada a imagem, por sinal. Eita, Estou deixa eu ouvindo de pensar a volta. câmera então. De repente, fechando e voltando. Você chegou a me ouvir em algum momento? Ou eu Sim, não, tá, para mim estava tranquilo. Ah, tá. É que você ficou mudo aqui. Então, e aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Quem quer falar alguma coisa? Você viu que o Ricardo entrou, né, Lucas? Eu vi. Veio aqui participar com a gente. Tem uma galerinha aqui conhecida. Pérola, Priscila, Karine. O que é que vocês acharam do projeto? Querem perguntar alguma coisa a Lucas sobre esse processo? Eu acho que a Heloísa foi presidente do IPAC um período, não foi, Lucas? Exatamente. Acho que Quando eu até a cheguei, história histórica dela. Eu me lembro dela, é uma mulher bonita, elegantérrima, ela mesma, finíssima, né? ela, ela foi responsável pelo Museu Rodin, né? Como Sim, museóloga, ela que na diretoria dela, né? Enquanto ela teve na aham, diretora do IPAC, foi né, que teve toda a construção do anexo do Palacete das Artes e aham. né, a mostra, né, do Rodin em Salvador. É uma pessoa assim que, né, fora questões pessoais que eu tenho com ela, né, foi uma pessoa que me abraçou em Salvador, né, abriu muitas portas para mim em Salvador, né, mas né, independente disso, ela é um nome muito grande dentro da cultura Sim, na sim. Bahia, né, e assim fiquei muito lisonjeado, né. Muitas pessoas me perguntam assim, poxa, né, fazer um museu, como que é isso, né? Como que chega a fazer um museu? É, eu sempre tive esse desejo, Mabel sabe muito bem, É, todo mundo, e porque é um projeto que dá para, enfim, dá para a gente aplicar várias coisas, né? Você não tem tantas amarras assim, digamos. E, e fiquei muito feliz, muito contente que ela, né, me chamou para fazer parte dessa equipe. mas é incrível porque concilia duas cachaças nossas, né? Que é o patrimônio, é um edifício histórico, e um museu interativo e sensorial, né? A gente tem que lembrar isso também. Ele não é só tecnológico, ele é sensorial. Ele Hum, explora os sentidos de uma maneira bastante ampla, né? é, o, Até com cheiro, com vapores, né? Que você disse que tem um espaço dedicado a isso. isso, E isso a gente vê muito pouco, né? Eu conheço bastante museu e assim essa experiência 4D, digamos assim, ela é muito sutil nos lugares. A gente não tem isso com tanta substância. Porque demanda, né? Demanda uma tecnologia específica.
É. E a ideia é justamente essa, de você ter uma interação muito grande, né? De que o projeto, ele não... Ele é um pano de fundo, digamos assim, os atores são as pessoas, são o visitante que é o ator, ele que vai se debruçar sobre o museu, ele que vai entender o museu da maneira que ele quiser. Ele pode ir né, tem a bobina de Tesla, tem aquele equipamento que você coloca a mão e, né, levanta o cabelo. Sim. Ele quer ir num lugar ou quer ir no outro, e ele pode fazer diferentes visitas, e cada visita ser uma completamente diferente da Oh, outra. me fez lembrar também muito o nosso antigo Museu de Ciência e Tecnologia de Salvador. Né? Não, você não deve ter conhecido ele Não, ativo. Né? Quando não. você veio para Salvador, ele já estava fechado. Mas era o programa certo da minha escola. Né? Se tinha um lugar para ir, era o zoológico e o Museu de Ciência e Tecnologia. E a gente tinha uma série dessas experiências. Né? Essa mesmo da esfera que você põe a mão e arrepia o cabelo. Né? Tinha uma roupa de astronauta. Era, claro que é outro momento, né? Não vou dizer quantos anos atrás, mas vários. E tem pouco no Brasil, né? Você tem o Museu de Tecnologia da PUC em Porto Alegre, tem o Museu Catavento aqui em São Paulo, e tem, Uhum. eu acho que, eu não lembro agora, mas eu acho que são só esses, e tem, né? Vai começar a ter agora essa Estação Ciência também, né? Uhum. Isso é ótimo. Ricardo, está de mão levantada querendo perguntar alguma coisa para você. Pode falar, Ricardo. Diga aí, Ricardo, Oi, Lucas, boa noite, tudo bem? tudo bom? Cara, na verdade eu não queria perguntar, não, eu queria lhe dar parabéns, né? Eu também estou conhecendo pela primeira vez esse projeto, e assim, na verdade você estava falando, enquanto você estava falando, eu estava me vendo, desfrutando do museu. Eu estava me enxergando, sabe, circulando, e eu estava viajando, né, no projeto, viajando na ideia, né, viajando nessa coisa da experiência, porque eu acho que talvez seja né, eu não sei, eu posso estar enganado, mas o que você traz talvez seja uma das propostas de museus mais interativas que a gente tem hoje aqui na cidade. E recentemente né, eu fui para um que, né, é algo que se propunha a ser interativo, em parte era, mas assim a gente ficou um pouco com aquela sensação, poxa, podia ter sido bem melhor. Né? E eu acho que assim, o lugar também é um lugar interessante. Eu acho que você traz sabe, uma possibilidade interessante para aquela área, né, que é uma área, uma região popular da cidade, não é? Mas, enfim, não é? E que está se constituindo como um novo circuito, né, cultural da cidade. Assim, eu achei fantástico o prédio, sabe? O tempo inteiro, né? Você está no museu interativo, mas você sabe onde você está. Você não perde a referência do lugar, você não perde a referência do edifício, sabe? Então, assim, eu achei fantástico, cara. Parabéns. Eu tô aqui Obrigado. viajando até agora. Obrigado. Eu estava doido para mostrar para vocês, né? Com a Mabel já tinha conversado um pouco só sobre ele, e assim existia, na verdade, assim, quando a gente entregou o projeto, foi, né, no final de 2018, e uma das primeiras, né, logo depois da eleição do Bolsonaro, ele já soltou que o Sistema S ia ter bastante corte. Então a gente não sabia até então se o museu ia sair ou não. Então a gente também não podia falar, fazer, né? Isso que a gente está fazendo era para já ter sido feito 2 anos atrás, mas com a indecisão sobre se ia sair ou não, né, das verbas, não tinha como propagandear o museu. Então estava todo mundo assim com a vontade muito grande de conversar sobre ele e de ver ele sendo executado, né? Então, realmente acontecer. Mas vai ser um grato presente para a cidade, viu? Para a Sem cidade. dúvida, sem dúvida. É, O time está um pouquinho instável, né? Mas a gente já está Tá, aí hoje tá. pegando a reta final, né? O pessoal aqui tá dizendo que achou o projeto lindo, que tá doido para ver inaugurar. Vai bombar, viu? Eu também. Esse vai bombar. Já sabe, né, Ricardo? Com Rolezinho certeza, garantido. Isso, rolezinho Rolezinho garantido. garantido. Né? Então, o pessoal aqui está parabenizando, e eu obrigado. faço o mesmo, né?
Eu estava muito curiosa, eu sabia que você estava trabalhando em algo assim que não podia divulgar, né? Estava esperando o momento para isso rolar, mas lembro da gente trocar várias ideias, né? E me fez lembrar as nossas aulas, me fez lembrar quando a gente trabalhou Luiz Tarquínio, quando a gente trabalhou ali na Praia da Pituba também, que o projeto, né? A gente estava o tempo todo falando dessa questão de trazer interação, né? Que o museu deixou de ser aquela coisa passiva de você ficar na frente de um objeto, né? Já não cabe mais isso hoje. O museu contemporâneo ele tem que pegar outro rumo, né? E eu acho que essa proposta que o SESI está trazendo e que você e a equipe desenvolveu está muito alinhado nesse sentido aí da proposta contemporânea de museu, né? Que você vai a primeira vez e fica ansioso para ir de novo. O grande barato é esse, né? A ideia é justamente essa, né? Qualquer museu que se preze, até por uma questão de econômica, ele não adianta você ter um público que vai uma vez, né? Por mais que você tenha, né? Então, assim, vai uma excursão de alunos, que nem você falou, né? Que vocês iam no Museu Tecnológico da Bahia, e agora né, as excursões vão ser todas lá, e a pessoa vai, o aluno vai, depois leva o pai, leva a mãe, leva as pessoas. A ideia é justamente essa, né? Você tem diferente, você consegue alcançar diferentes públicos, né? A criança, o adolescente com certeza vai na interação muito maior, mas você tem a parte da evolução tecnológica que né, a nossa geração, os cringes, vão se identificar com várias outras tecnologias. Então, assim, a ideia é justamente essa, que você tenha o espectador, o visitante, tenha vontade de voltar lá e fazer a visita que ele quiser, da maneira que ele quiser. Maravilhoso. Só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Estou com a voz falhando porque foi o dia inteiro na lida, né? Dia de evento, a única diferença é que eu não precisei correr de um pavimento para o outro, mas corri aqui de uma sala para outra. Mas foi um dia bastante produtivo, a gente teve um público bem legal, o pessoal participativo, foi muito bom. Né? Só tenho a agradecer, Lucas, só tenho a agradecer sua generosidade, né? Por ter podido viabilizar isso hoje, né? A gente estava com outra programação, era outro dia, outro horário, você se adaptou a gente, né? A gente sabe que sua agenda aí também é cheia, é puxada, fazendo aí doutorado. Não, enfim, é isso. Eu quero deixar aqui meu agradecimento, né? Em meu nome e em nome da Unijorge. Pérola também está aqui parabenizando, está ansiosa para experienciar e quer saber como foi pensar esses espaços e, ao mesmo tempo, integrando o valor da história, tecnologia e o contato dos visitantes com o patrimônio. Como é que foi feita essa conciliação do novo com o antigo nesse projeto, né? Foi de grande embate entre a equipe. Eu falo embate porque, assim, eram discussões mesmo. As reuniões eram aqueles conceitos que eu apresentei ali, eles foram costurados, foram lapidados, né? Foram muito discutidos antes da gente entrar no projeto. Quando a gente entrou no projeto, que a gente sempre fala, Mabel, quando a gente entrou no projeto, o projeto já estava pronto, porque ele foi, né, a gente maturou tanto esses conceitos. E aí só foi fazer o desenho, né? Que foi desenhar. Foi só desenhar, exatamente. E essa ideia, essa integração, essa ideia de integração também fez parte das discussões, né? Na verdade, sim, uma cenografia é uma amostra e assim, em alguns momentos a gente deixa evidente a edificação, em outros momentos não, né? Porque gostei do que o Ricardo falou, né? Disso, de que você sabe onde você está, você sabe que você está em Salvador, você sabe na casa que você está, pelos elementos arquitetônicos que aparecem ali, mas essa equação do que mostrar e o que não mostrar, o quanto intervir, o quanto não intervir, ela é muito delicada, digamos assim, né? Então, assim, aquela parte do final lá, que a gente faz o pano de vidro, o piso de vidro, quando a gente foi lá, já estava destruída. Então, assim, não tem por que a gente tapar isso.
né, porque tinham algumas pinhas, alguns elementos decorativos que, à medida que o museu foi, né, o prédio foi sendo reconstruído, né, foi sendo adaptado para diferentes, né, diferentes funções, as pessoas iam jogando lá embaixo do porão o que eles não queriam, né? Então, a ideia era justamente ajudar a contar a história através disso. A parte de contar o museu, né? Sempre quando a gente trabalha com um edifício histórico, a ideia é que a pessoa saiba o que foi essa edificação, né? Faz parte lá das cartas patrimoniais, né? A gente seguiu isso, né? Mostrando parte, né, do piso que resta lá, existente, que caracteriza muito a edificação, e também, né, em alguns elementos, evidenciar na parede, deixar a parede evidente, né? Mostrar o passado, né? Intervir muito pouco na edificação. Né? Mas foi muito... essa equação não foi tão fácil assim, né? Porque, de um lado, queria mostrar, mas, né, entre os arquitetos mesmo, né, pessoalmente mesmo, o que mostrar, como mostrar, foi muito... Foi um debate muito grande dentro da equipe, né? Imagino. Aqui o pessoal Lucas, só eu também agradeço, agradecendo, viu? Porque admirando o projeto, você, ansiosos para ver, enfim. você sabe que eu Né? bato ponto naquela região, então eu agradeço também, viu? E Agora Cesare a gente tem desculpa para ir. Cesare Brandi está aplaudindo você, viu? Espero também voltar o quanto antes e fazer esse rolezinho junto, todo mundo, juntar Mas com todo mundo certeza, que esteja com lá. certeza. Muito bom rever vocês, muito bom. Obrigadão, viu? Muito obrigada. Adorei tê-los aqui comigo no dia de hoje, né? Os vi aí durante o dia todo. Muito obrigada ao pessoal que assistiu.